que todos possam ter um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos hoje possam ter acordado bem, terem acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovado na vida de cada um de vocês. Lembrando que eu peço, já para os irmãos, que os que forem inscritos para me ajudar nos compartilhamentos, e os que não forem inscritos, se inscrevam no canal e ajude também a compartilhar para que a palavra seja anunciada, que é o mais importante, amém? Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui de estudo, tá? Não vou tomar muito tempo não, tá? E o estudo de hoje é a seguinte pergunta: qualquer pessoa pode ser pastor? Tá? Lembrando que quando eu falo de pastor, eu estou falando também de bispo, de padres, tá? E eu estou falando de qualquer representante, tá? De uma dada religião, tá joia? Então vamos lá. Eu quero ler primeiro aqui, porque eu vou lendo os versículos e eu quero ir comentando, tá? Então aqui, ó, primeira carta a Timóteo, capítulo 13. Gostaria que depois os irmãos fossem, verificar, porque é bom a gente estar verificando na Bíblia, amém? Isso daqui foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, como que deveria ser os deveres. Então o capítulo 3 fala disso, os deveres dos bispos e dos diáconos. Só que eu não vou ler dos diáconos, tá? Apesar que dos diáconos são coisas bem parecidas, tá? Quase não muda nada, tá? Então nós vamos falar hoje acerca do representante geral, tá? Do líder. Então nós vamos falar aqui, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, então o episcopado significa o quê? Aqui inclui presbíteros, inclui os bispos, e inclui também os pastores, tá? Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, esse primeiro versículo aqui, que é o versículo 2, ele fala de como que tem que ser, para você exercitar um episcopado, ou no caso você ser um pastor, que no caso foi a pergunta aqui, lembrando que não está só falando de pastores, são líderes, Você tem que ter, assim, uma moral, Você tem que saber representar, bem. Então é o que fala aqui o versículo 2, ó. Você tem que ser primeiro marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Uma coisa, esse apto para ensinar, tem muitos pastores, no caso eu vou falar mais de pastor, tá? Por quê? Porque é a religião que eu exerço, Então, no caso, eu sou cristã, sou evangélica, então eu vou falar mais tratando de pastor, mas qualquer líder, tá? Então, no caso aqui, apto para ensinar, qualquer líder, qualquer pastor, no caso, ele tem que ser apto para ensinar. Então ele tem que entender de teologia, ele tem que entender muito da Bíblia. Por quê? Porque ele vai ensinar, ele tem que ensinar. O pastor, ele não só prega, Ele não vai ali só falar uma mensagem que Deus colocou. O pastor, ele tem que ensinar a sua igreja, Assim como Jesus ensinou os seus discípulos e ensinou o povo naquela época. Então o pastor, ele tem sim que ensinar. Eu vejo muitos pastores, às vezes, que colocam essa função de escola dominical, de teologia, de ensinamento, na mão de outras pessoas, tá? Não que não possa colocar, mas o correto, tá? É o próprio pastor ensinar a tua igreja, ensinar as tuas ovelhas, tá? E outra coisa, o pastor, ele tem que ter dom, tá? Para começar tudo isso aqui, eu acho assim que pastor, ele não é assim, qualquer pessoa pode ser pastor. Pastor, ele tem que ter dom, primeiramente. É a mesma coisa, você não tem que ter dom para ser professora, para ser enfermeira, para ser um psicólogo.
tudo a gente tem que já nascer com aquele dom natural. Eu acho que não é só você estipular, esse aqui tem carinha, esse aqui é pastor, aquele lá tem carinha de bonzinho, é pastor. Porque muitas pessoas, gente, a gente não se conhece pela capa, pelo exterior que você está vendo. Quantas pessoas que às vezes você olha o exterior dela, você não dá nada para ela, e ela é muito melhor de coração do que as outras pessoas que têm a carinha de boazinha, não é verdade? E outra, se a pessoa quiser seguir também os passos de pastor, ela tem que, no mínimo, entrar nesses conselhos aqui, nesses atributos que Paulo falou para Timóteo, né? Então, o terceiro fala assim, ó, versículo 13, não dado ao vinho, tá? Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, né, gente, um pastor avarento é complicado, né? E hoje, no meio da nossa sociedade, gente, é o que mais tem. Eu não estou falando aqui que não tem pastores bons. Existe, lógico, existem pastores excelentes, tá? Só que, infelizmente, hoje, o pastorado, quando você fala que você é pastor, tem pessoas que têm vergonha de falar. Os pastores, sim, às vezes têm vergonha de falar. Por quê? Porque está muito taxado, está muito ridicularizado essa classe de pastor. Infelizmente, não era para ser assim. Eu estava escutando uma pregação para trás do Augusto Nicodemos, né, um pastor presbiteriano, e gosto muito dele, né? Bom, ele estava falando, né, a respeito disso, que quando ele se formou no início na teologia, né, e foi, né, consagrado a um pastor, ele foi numa dada cidade, ele tinha que alugar um lugar para ele ficar, e a pessoa, a hora que ficou sabendo que ele era pastor, falou, não, você não precisa de fiador, não. Aí sabe o que ele falou hoje? Gente, se fosse hoje em dia, para mim alugar uma casa ou alugar alguma coisa, no mínimo eles iam pedir para mim uns 4 fiadores. E é verdade. Infelizmente, gente, a profissão, ou o que você queira chamar, né, os líderes religiosos aí, né, está muito ridicularizado. Infelizmente, porque aí os bons ficam saindo como ruins por causa, principalmente, desse evangelho da prosperidade, né? E isso vai ter, né, gente? Porque Jesus falou, né, que ia vir muitos nos fins dos tempos, muitos falando que era do Senhor e não é, né? Só que, infelizmente, também vem muitos falsos profetas, vem muitas coisas. Por quê? Porque o povo dá credibilidade. Infelizmente, né? O povo acredita e aí passa a profecia e revela CPF, que eu acho um absurdo, gente. Pra que Deus quer saber o seu RG? Pra que Deus quer saber o seu CPF? Gente, são coisas que nós temos que ficar atentos, entendeu? Tem coisas que tá tão na cara que aquela pessoa é um falso profeta e a pessoa fica ali, deposita dinheiro e dá dinheiro. Nós devemos ajudar sim as instituições. Um pastor tem que ser pago sim, eu acho que tem que ser, tá? Ele tem que ter um salário, mas para as pessoas certas, gente, tá? O dízimo, tudo que você vai entregar, tudo, dinheiro que você vai ofertar, são em igrejas e em pessoas que realmente pregam o verdadeiro evangelho. Essas pessoas sim, tá? Que às vezes eu falando aqui, pensa assim, bicho, mas essa pessoa não acredita em dízimo, ela não dá oferta, ela não acredita em pasto. Não, eu acredito sim. Tá? Eu acredito que tem pastores bons, eu creio assim, a gente tem que ajudar sim as igrejas. Pastor tem, aquele verdadeiro pastor, ele tem que ter um salário sim para ele estar exercendo, tá? Mas os verdadeiros, tá? Então nós temos que tomar cuidado. O 4 fala assim, versículo 4, ainda do capítulo 3, 1 Timóteo, fala assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Gente, nossa, isso aqui é o que mais acontece, né? Os filhos, quando eles estão em fase de criança, de adolescentes, de jovens, eles ainda estão na nossa alçada, na alçada dos pais. Então, os pais, eles têm que ter autoridade sobre os filhos, sim. E uma pessoa que quer ser pastor, e um pastor que lidera uma igreja,
Se ele não dá conta da família dele, ele não dá conta de liderar a casa dele, ele não dá conta de liderar os filhos dele toca o terror na cidade, ou em todo lugar que vai. Esse pastor, como que ele vai ser exemplo, gente? Pastor, por que o pastor ele tem que ter todos esses atributos aqui que eu acabei de ler? Porque ele vai ser um exemplo. Você vai ali, vamos supor, eu vou ali, vou pedir um conselho para um pastor. Como que um pastor vai falar assim, ó, você deve lidar assim com as suas filhas, com os seus filhos, porque é assim que a Bíblia fala, mas se a casa dele é uma bagunça? Então, um pastor tem que ter a sua casa no altar também. Tá? A casa que é bagunçada, essa casa é bagunçada, como que ele vai cuidar das coisas de Deus? Como que ele vai dar exemplo para um filho de Deus, para uma pessoa que vai lá para pedir conselho para ele? Amém? E geralmente as pessoas vão pedir já conselho, já é no âmbito familiar mesmo que as pessoas vão, geralmente. E como que um pastor com a casa bagunçada vai aconselhar alguém? Como que ele vai ter moral se a casa dele está bagunçada? É difícil. Eu vou para o 7 agora. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Aí depois já começa a falar dos diáconos, tá? Diáconos para mim também não fica muito atrás, não. Outra coisa, por exemplo, o pastor quando fala aqui em âmbito social, é que ele tem que dar um bom testemunho no sentido assim, ó, ele vai ali na padaria. Nossa, ali aquele pastor ali, ó, é honesto, paga todo mundo. Agora imagina, você vai num lugar e já começa a falar mal do pastor. Nossa, que pastor ele é trambiqueiro, que pastor deve todo mundo, que pastor deve a concessionário, pastor deve padaria, deve mercado, não paga os aluguéis da casa. Então, como que uma pessoa dessa pode ser líder, pode ser representante de uma igreja, se ele não tem esse âmbito social? Se as pessoas, né, ele tem que ser temperante, ele tem que ter temperança, né, ele tem que ter paciência, ele tem que ser longânimo. Então, o pastor, gente, enfim, para a gente terminar esse estudo, um pastor, ele vai ser exemplo. E um exemplo a ser seguido deve ser uma pessoa, não que ela não vai ser uma pessoa pecadora, vai, porque desde que a gente nasce a gente já é pecador. Só que ele tem que ter essas características. Tá? Não é que a pessoa não vai ter pecado, não, porque não existe pessoa que não tem pecado. Mas ele tem que estar o quê? O mais reto possível, o mais próximo possível desses aconselhamentos que Paulo deu aqui, quem quer ser pastor, né? Então, é isso. Eu espero que essas palavras, eu tenho certeza que foram, assim, palavras de ensinamento. Eu tenho certeza que foram palavras, assim, os versículos, né? Tudo que eu expliquei aqui, tudo é bíblico, tudo está na Bíblia, né? E tudo foi falado por um dos maiores apóstolos, né? Então, é isso. Quer ser pastor? Primeiro, para mim, tem que ter dom, né? Não é qualquer um. E segundo, que tem que ter essas atribuições. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.